sou Patrícia Medeiros, juíza titular de Vara do Trabalho da capital do Rio de Janeiro e especialista em IA no Poder Judiciário pelo CNJ e pelo Programa das Nações Unidas em Desenvolvimento. E hoje eu venho explicar o que é o ENOT Provas, o que ele realmente fortalece na produção de prova digital e, principalmente, quais são os impasses probatórios e os riscos da falsa sensação de segurança em um cenário onde a inteligência artificial barateou a fraude e encareceu a prova. O ENOT Provas começou a operar em 5 de janeiro de 2026, como um serviço integrado à plataforma e-Notariado. A proposta é permitir a produção de prova a partir de conteúdos virtuais, páginas, postagens e conversas em aplicativos com participação do tabelião, em ambiente controlado e com guarda por até 5 anos. Esse tipo de ferramenta surge no exato ponto de dor do processo contemporâneo, por certo. O conteúdo digital ele é volátil, editável, apagável e hoje pode ser fabricado em grande escala pela inteligência artificial. Em 2026, a disputa probatória não é só o que aconteceu, é o que existiu online, quando existiu e em que condições foi apresentado. E aqui entra uma discussão essencial que você precisa entender. Uma coisa é preservar um conteúdo digital com cadeia mínima e carimbo temporal. Outra, totalmente diferente, é provar autoria, intenção, contexto e veracidade material do que aparece naquela tela. Do ponto de vista técnico, a ferramenta promete captura em máquinas virtuais isoladas, em sandbox, com restrições como bloqueio de download e upload, transmissão de tela, com criptografia e geração de hash criptográfico do tipo SH. Para amarrar a integridade do documento final. Traduzindo para a prática, a ferramenta tenta reduzir o espaço para a manipulação de prints, porque o registro nasce dentro de um ambiente controlado e é selado com mecanismos de integridade. Até aqui, isso é relevante, ok. Mas é aqui também que começam os equívocos mais comuns. Muita gente ouve tabelião, hash, ambiente controlado e conclui: verdade provada. E isso não é correto. Quando bem feito, esse tipo de registro tende a ser forte, sim, para provar 3 coisas. Primeiro, que um conteúdo estava acessível em determinado endereço eletrônico. Segundo, que naquela data e hora o conteúdo se apresentava de determinada forma. Terceiro, que o documento final, depois de emitido, não foi alterado. Esse é o núcleo probatório real: existência, acesso e forma de apresentação em um marco temporal. Isso pode ser decisivo quando lidamos, por exemplo, com stories do Instagram, páginas que mudam, publicações editáveis, perfis que saem do ar e provas que evaporam antes de chegar do processo. Mas agora vamos ao ponto mais importante. O ENOT Provas não resolve por si só 4 questões clássicas da prova digital, que são justamente as questões que a IA generativa mais tensiona. Primeira questão: autoria e identidade. Quem publicou aquilo? Foi o titular da conta mesmo? Foi uma conta invadida? Foi um perfil falso? Foi um bot? Foi um deepfake social? A ferramenta ela preserva o que estava online, mas não identifica com segurança plena quem está por trás. Segunda questão: veracidade material do conteúdo. A imagem é real? O áudio é real? O vídeo é real? O diálogo é real? Em tempos de inteligência artificial, nós conseguimos produzir textos, vozes, rostos, cenas inteiras que parecem totalmente plausíveis. O registro notarial preserva a aparência do conteúdo, mas a aparência não é prova da realidade do fato. Terceira questão: origem e cadeia anterior ao upload. A prova que importa, muitas vezes, é o arquivo original, com seus metadados, seu contexto de geração, sua trilha de edição, sua proveniência. Um registro de tela não substitui um exame do arquivo-fonte. E quarta questão: contexto e dinamicidade. Conteúdo de internet pode ser personalizado por login, região, cookies
idioma, testes A e B, algoritmo de feed e até histórico de navegação. Então, duas pessoas podem acessar o mesmo link e ver coisas completamente diferentes. Na prática, vislumbro pelo menos 5 linhas de impugnação que vão aparecer com frequência aqui no Poder Judiciário. Primeiro, impugnação por dinamicidade e personalização. A parte contrária poderá dizer: isto não é o conteúdo como qualquer usuário veria. É uma seção específica em condições específicas. Segundo, impugnação por insuficiência para autoria. Ok, existia, mas quem fez? Quem postou? E isso pode exigir prova complementar, requisição de dados à plataforma, perícia em dispositivo, logs de acesso. Terceiro, impugnação por insuficiência para a veracidade do fato. Ok, foi exibido, mas é real ou é sintético? É conteúdo manipulado? Aqui podem entrar perícias específicas, necessidade de perícias específicas, análise de inconsistências visuais e comparação com fontes independentes. Quarto, impugnação por lacunas de auditabilidade. Se no processo entra apenas um PDF final sem detalhes técnicos suficientes, a parte contrária pode pedir ampliação de transparência metodológica. E quinto, impugnação por proporcionalidade e acesso à justiça. Se a prova boa vira prova paga, o processo corre o risco de criar um filtro econômico de credibilidade probatória. E isso, do ponto de vista constitucional e sistêmico, é grave. Deixo muito claro, a tecnologia pode e deve fortalecer a confiabilidade, mas ela não pode produzir um sistema em que apenas quem paga consegue ter sua prova considerada crível. Agora vou te dar uma orientação técnica e objetiva. Eu tenderia a recomendar o ENOT Provas quando o conteúdo é altamente volátil, como stories, publicações editáveis, quando há risco concreto de apagamento rápido. É crucial fixar um marco temporal de existência e há receio de impugnação, claro, do simples print fabricado. Eu já não recomendaria tratar como prova única quando a controvérsia central é a autoria, a identidade, o dolo, quando há disputa sobre a veracidade material do conteúdo, com suspeita, por exemplo, de IA ter produzida, montagem, edição, onde o caso depende de metadados e do arquivo original. Ou ainda, a prova precisa da cadeia de custódia bem mais abrangente. Em muitos casos, o ENOT Provas vai ser uma peça de um mosaico probatório, mas não o mosaico inteiro. E aqui está o ponto crucial que você precisa entender. Integridade não é autenticidade. Integridade responde. Isso foi alterado depois de registrado? Autenticidade responde. Isso corresponde ao fato e à origem que se afirma? E veracidade material responde. Isso é real ou sintético? É verdadeiro ou fabricado? O erro mais comum é colar essas três coisas como se fossem sinônimos, e elas não são. E a IA generativa escancara essa diferença atualmente. O ENOT Provas é uma resposta institucional importante ao problema real, a volatilidade e a adulteração fácil de conteúdo digital. Mas ele não encerra a discussão probatória digital. Ele reorganiza o campo de batalha. O desafio do direito agora é construir critérios de valoração que reconheçam o que o instrumento prova com força, o que ele não prova e quando a prova precisa ser completamente complementada por técnica, perícia e outras fontes. O objetivo deve ser duplo: elevar a confiabilidade e proteger o contraditório, sem transformar tecnologia em pedágio de acesso à justiça. Se esse conteúdo foi útil a você, curta, compartilhe e nos acompanhe por aqui, porque prova digital e inteligência artificial não são o futuro, são o presente. E quem domina isso, domina o litígio contemporâneo. Um forte abraço.